Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão, 19º domingo do tempo comum, ano B, nosso 40º encontro. Celebramos o 19º domingo do tempo comum. Encontramos Jesus diante daqueles que o criticavam, quando ele se apresentava ser o pão da vida descido do céu, apresentando assim sua origem divina. Jesus se apresenta, mas deixa seus interlocutores a liberdade de adesão ou não a ele por meio da fé. Adesão em tudo que ele fala e também na sua pessoa. Ninguém pode ser coagido à fé. A fé não deve ser imposta, mas acolhida com generosidade. Existe um obstáculo para que os discípulos e as multidões acreditem em Jesus. Por isso, eles querem ver as credenciais de Jesus, a fim de que possam acreditar nele. A fé é um ato livre. Quem coloca condições não está aberto à fé que une a Jesus. No tempo de Moisés, os antepassados comeram maná no deserto. E Jesus argumenta que não foi Moisés aquele que deu o pão do céu, mas que agora é o Pai que dá o verdadeiro pão do céu. O pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ao falar abertamente, Jesus irá escandalizar a multidão, que não irá acreditar em Jesus. Hoje veremos quem é Jesus e somos chamados a um ato de entrega, de fé, de confiança a Ele. Ele que manifesta o mistério divino em sua humanidade e se apresenta como o pão da vida. O compromisso de fé com Jesus nos faz viver a fé numa vida conforme o que acreditamos, vivendo nossa vida de fé em igreja, corpo de Cristo. A antífona de entrada é tirada do Salmo 73, 74, versículos 20, 19 e 22 a 23. É um poema sobre a ruína do templo e é do pós-exílio da Babilônia. A igreja se reúne em Eucaristia, ação de graças, celebrando a salvação que o Pai Eterno realizou através do seu próprio Filho. Ele que é o pão da vida que desce do céu, e é com esta fidelidade, esta confiança, que nós vamos iniciar a celebração afirmando: primeiro, lembrai-vos, Senhor, da vossa aliança. Para nós, a nova aliança eterna e nova, realizada pelo pão da vida, que é Jesus. E continua a antífona: nunca esqueçais a vida dos vossos pobres. Isto é, daqueles que reconhecem a Deus como única riqueza. Todo o resto, nada é. Depois diz: levantai-vos, Senhor, e julgais vossa causa, e não fecheis o ouvido ao clamor dos que vos procuram. Isto é, a igreja orante, em súplica ao Pai Eterno, suplica que Deus seja sempre aquele que dirige a obra da salvação e esteja sempre atento ao clamor de seus fiéis, que celebram com fé a salvação, celebrando o que crê. A primeira leitura é tirada do primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 4 a 8. Vemos o profeta Elias fugir da rainha Jezabel, que o ameaçou de morte, depois que ele matou todos os sacerdotes de Baal. A fúria da rainha fez com que ela procurasse eliminar Elias como punição daquilo que ele havia feito. Elias se põe então a caminho, chegando ao Monte Horebe. Para chegar ao seu destino e ao encontro com Deus, passou pelo deserto. No momento de fraqueza, impotência, cansaço, pede a Deus a morte.
Por 2 vezes, ele é acordado por um anjo, mensageiro divino. Ele se depara com um pão assado e um jarro d'água. Sustentado pelo pão, ele caminhou 40 dias e 40 noites e chegou a Horebe, montanha de Deus. A montanha é o lugar da manifestação de Deus. Na montanha, Moisés falou com Deus, no Monte Sinai, que lhe deu os mandamentos. É na montanha de Horebe que o profeta Elias vai encontrar Deus numa brisa suave. Assim, no deserto, por 40 dias, um pão vai alimentar o profeta. Este pão lhe dará forças até chegar ao monte, onde Elias deveria encontrar-se com Deus. Depois de 40 dias no deserto, o povo de Deus, o povo de Israel, saindo do Egito, chegou ao Monte Sinai, onde Deus dá ao povo os mandamentos por mediação de Moisés. Moisés estava no alto da montanha. Depois de 40 dias no deserto, Elias encontra Deus no Monte Horebe. Deus sustenta seu profeta. Será Elias aquele que, junto com Moisés, vai estar falando com Jesus na transfiguração. O pão que fortalece para que Elias se encontre com Deus é então ele prefigura a Eucaristia. O salmo responsorial é o Salmo 33, 34. Deus é refúgio dos fiéis. É um salmo do pós-exílio da Babilônia. No refrão, o salmista convida os fiéis para que possam fazer a experiência de fé da bondade de Deus. Deus que é suave. Com Elias, ele se manifesta numa brisa suave. Um convite para que se encontre com Deus e encontre nele um refúgio seguro. A primeira estrofe é tirada dos versículos 2 e 3. O salmista, em ação de graças, coloca sua vida a serviço do louvor a Deus. Aqueles que ouvem o salmista louvar a Deus, bendizendo-o, então o salmista vai chamar os humildes a se alegrar com ele. Esta aclamação de louvor a Deus traz expressões de alegria, que é significar o caráter solene da ação litúrgica no templo. A segunda estrofe é tirada dos versículos 4 e 5. O salmista se dirige aos participantes do culto no templo. Os humildes são chamados a se juntar, versículo 3, isto é, os fiéis reunidos na presença divina para louvar. São chamados a engrandecer o Senhor, a exaltar o nome divino, tendo visto o que Deus realizou em favor do salmista, livrando dos seus temores. Deus libertou seu fiel, interviu em favor do salmista oprimido e angustiado. Aqui, de todos os temores, me livrou o Senhor Deus, significa Deus me salvou. A terceira estrofe tirada dos versículos 6 e 7. Deus é um Deus que socorre seus fiéis humildes. O convite do salmista é que no templo se contemple a face de Deus. No templo se experimenta a presença divina. A ajuda que se pede a Deus não é mero alívio de angústia, mas se pede a salvação. Estar totalmente entregue a Deus, a Javé Deus, com confiança, e saber que Ele não é surdo às súplicas daquele que lhe é fiel. Isto é, aquele que observa a aliança. A quarta estrofe é tirada dos versículos 8 e 9. O salmista sente a bondade de Deus e de sua presença viva no templo e convida a todos para provar e ver, inspirando então a cantar com alegria e felicidade de encontrar o refúgio em Javé Deus. O homem feliz é aquele que é fiel, que busca em Deus o refúgio, que o protege dos perigos, que não o abandona.
Assim, refugiando, ele tem fé de que o anjo do Senhor vem para a proteção daqueles que temem ao Senhor Deus, né? Que vai refugiá-los e salvá-los. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, até o capítulo 5, versículo 2. Acreditar em Jesus implica, né, em uma vida moralmente coerente com a fé. A moral cristã é consequência da fé em união plena com Cristo. Por isso, a vida cristã, a partir do batismo, é um compromisso de vida com Jesus. Vivenciar a fé no exercício das virtudes que nos fazem viver a nova aliança em Cristo, em seu corpo, a Igreja. A fé não deve ser reduzida a uma individualidade. Ela cria relações com os membros da Igreja, o corpo de Cristo, daqueles que amam a Cristo e vivem a sua fé em família, família de Deus. Paulo inicia exortando: o batizado não deve contristar o Espírito Santo, por meio de ações que se opõem à fé, por meio de vícios, né? Esses vícios que eram vividos antes da fé em Cristo, antes do batismo. Os cristãos batizados receberam de Deus um selo de pertença. Este selo, essa marca, né, o marca para o dia da libertação da eternidade. Assim, o cristão não deve de nenhum modo consentir nos vícios. É por isso que se diz que no batismo, né, nós recebemos este selo, né, essa marca que o batismo confere, né, que nos prepara e nos torna aptos para a eternidade. Mas é claro que nós temos que viver no nosso batismo. Então, assim, o cristão não deve de nenhum modo consentir nos vícios. Quais são aqueles que Paulo diz? Toda amargura, pessoas amargas, desgostosas, frustradas, ressentidas, toda irritação, estímulos de raiva, encolarização, né, se tornar uma pessoa furiosa, toda cólera, onde a pessoa perde o controle de si, se torna explosiva, toda gritaria, onde se grita para constranger, expressar também raiva, toda injúria, quando se volta ao outro com xingamento ofensivo, atingindo a dignidade, honra e moral do outro. Essas coisas devem desaparecer do meio cristão. Esses vícios são destrutivos e se propõem para aqueles que dizem que têm fé. Também deve desaparecer toda a maldade. O cristão é agente do bem, não deve consentir em ser instrumento do mal. O cristão, na sua vida em comunidade, deve exercer as virtudes, ser bons uns para com os outros, a reciprocidade na bondade, ser compassivos um para com os outros, que demonstra compaixão, compartilhando os sofrimentos dos outros, perdoando mutuamente uns aos outros. O cristão deve ter a medida do perdão do Pai, como da mesma forma que o Pai, Deus, nos perdoou por mediação do Cristo Jesus, assim também devemos perdoar. Paulo exorta para que sejamos imitadores de Deus Pai, como filhos, imitarmos a Deus Pai, porque somos associados por Deus a essa verdade que não deve ser esquecida. Imitador, mímicos, né? É a palavra grega que diz, né? Imitador. O amor divino deve ser experimentado a cada momento. Paulo continua afirmando: vivei no amor, isto é, andai no amor, no ágape. A palavra andar, peripateute, aí vem o peripatético, né? Em ágape, isto é, andar no amor. O andar no amor
tem como referência o próprio Jesus Cristo, que nos amou na cruz e se entregou a si mesmo ao Pai por nós. Este amor deve nos fortalecer a andar no amor em Cristo. Ele se ofertou, se sacrificou por nós, em suave odor, em um incenso que sobe a Deus. Ser cristão é exigente. O Evangelho é tirado de São João, do capítulo 6, do versículo 41 ao versículo 51. Continuamos ainda no capítulo 6 de São João. Jesus é o pão da vida. Os judeus se irritam com Jesus e murmuram, porque Jesus disse que ele é o pão que desceu do céu. Primeiro de Jesus, eu sou. É o nome divino. Desceu do céu. É sua origem. Jesus fala de sua origem divina e manifesta a sua missão, a própria presença do Pai, daquele que estava junto do Pai, era o Verbo que estava junto de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele desceu do céu, veio de junto do Pai. Como nos podem, eles não podem aceitar a origem divina de Jesus. Eles então vão lembrar a natureza humana. Não é este o filho de José? Nós sabemos que ele não é filho de José. José é pai adotivo de Jesus. Não conhecemos seu pai e sua mãe? Eles dizem. Eles veem a realidade humana de Jesus, mas não entendem nem são capazes de aderir em fé à sua realidade divina. Então, se ele é humano, como pode dizer que desceu do céu? Que ele é divino? Diante da incredulidade deles, Jesus responde, não murmureis. E responde, ninguém, advérbio restritivo de negação, pode vir a mim, isto é, ir ao encontro de Jesus, seu Pai, que me enviou, o Pai é princípio da missão do Filho, não o atrai. Isso é graça divina que o Pai dá. E, consequentemente, de Jesus, e eu o ressuscitarei no último dia, isto é, Jesus o ressuscitará, mas ressuscitará aquele que o Pai o atrai, pela graça. Último dia. Os judeus esperavam a ressurreição para o fim da história, mas Jesus adianta a ressurreição para dentro da história, quando morre na cruz e ressuscita. O último dia já está presente na história, por meio de Jesus. Nós podemos até ver esses últimos dias já presentes em Jesus, na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Jesus fez uma referência bíblica. Todos serão discípulos de Deus. É uma paráfrase, um texto interpretado com palavras próprias, tirada de Isaías, capítulo 54, versículo 13. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Diante da paráfrase citada de Isaías, Jesus diz, todo aquele que escutou, teve disposição para aceitar com fé, ao ouvi-lo, o Pai, e pelo Pai foi instruído. E então vem a Jesus como consequência. Jesus disse que o Pai é transcendente, ninguém viu o Pai. Mas o Filho, que é Deus com o Pai, e participa da divindade com o Pai, viu o Pai. E é este que vem ao mundo. Ele que é unido ao Pai, vem ao mundo, se manifesta na humanidade, se torna um ser humano, é filho de Maria, foi adotado por José. Jesus então afirma, quem crê nele possui vida eterna. Não diz quem crerá, como a realidade futura. A fé já faz participar no aqui e agora da vida eterna. A fé é uma adesão presente já na vida, no dia a dia, nessa vida eterna, nós já participamos dela. Não na plenitude, mas já participamos em graça. Jesus então apresenta, os antepassados comeram maná e morreram.
Mas aqui está Jesus, o pão do céu. Jesus se apresenta, eis aqui. Ele se mostra, se revela. E diferente do maná, Jesus diz, quem comer do pão do céu, que é Jesus, nunca, novamente, advérbio de negação absoluto, morrerá. Não morrerá jamais. Jesus é o pão vivo, descido do céu. E quem comer deste pão, descido do céu, viverá eternamente. E Jesus diz, o pão que eu darei. A referência futura se refere à cruz. É lá que Jesus dá o pão. Jesus diz, é minha carne crucificada, dada na cruz, para a vida de todos, a vida do mundo. O que acontecerá na cruz, Jesus adiantará aos apóstolos na ceia eucarística instituída por ele. Antes da cruz, Jesus se dá na ceia eucarística, como o pão da vida. A antífona de comunhão é tirada do Salmo 147, 148, versículos 12 e 14. É um louvor a Deus de Israel e é do pós-exílio da Babilônia. A igreja comungante recebe Jesus, o pão da vida. Aquele que se deu na cruz e ressuscitou é o mesmo que se faz presente na comunhão. Diz o Salmo, glorifica o Senhor, Jerusalém. A igreja, manifestação da Jerusalém itinerante, que caminha para Jerusalém celeste, é chamada agora, nessa caminhada histórica de fé com Jesus, a glorificar o Senhor na Eucaristia, presente e vivo, através do seu Filho na Eucaristia. O Senhor dá como alimento a flor do trigo. A Eucaristia, corpo de Cristo, e no seu sangue derramado, bem chamado a flor do trigo, o alimento que o Pai nos dá. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.